Como o pastor Davidson acabou de dizer, toda semana eu me desloco para cá. Eu saio de João Pessoa dizendo que venho trabalhar, mas na verdade eu venho dar um cheirinho da árvore todo sábado. Aí eles me pagam por isso, né? Não é, Davi? Ela chega aqui com sono ainda no sábado. Eu quero aproveitar para convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Minha esposa não veio, ela viajou. Mas eu quero agradecer a cordialidade já conhecida dos irmãos de Pedra de Fogo, que semanalmente eu desfruto. E hoje mais ainda, já que eu vim passar o dia inteiro, né? Muito obrigado, pastor Davidson, Wilma e todos os irmãos. Muito obrigado pelo cuidado. Eu quero também aproveitar para fazer aqui a propaganda do seminário da JUVEP. Nós estamos funcionando com um curso básico em teologia, que é um curso que tem 1 ano de duração, porque a primeira turma começou esse ano, né, no semestre passado. Mas o nosso intuito é que essa turma que está cursando agora permaneça estudando até o 4º ano, que é o curso de formação teológica, é o equivalente ao bacharelado em teologia, tá? Então, agora em outubro nós teremos um novo módulo iniciando e todos estão convidados, quem tiver interessado em estudar. Por enquanto nós só temos uma turma só no sábado, das 7h40 da manhã às 5h20 da tarde, com 1 hora para o almoço, tá? A matrícula, as mensalidades custam R$150. E se Deus permitir, nosso intuito é que no ano que vem nós tenhamos também uma turma noturna, 2 vezes por semana. Nós vamos ver se é a vontade do Senhor, tá bom? Já acharam Atos capítulo 8, versículo 4 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que eles deixavam admirados com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão creu, e sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo:
Dá-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo, Simão disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que dissestes. Amém? Meus irmãos, em determinada cidade, um homem muito rico resolveu alugar o melhor prédio da cidade, fez uma bela reforma e construiu ali um restaurante. Mas aquele homem não precisava do dinheiro de ninguém. Ele não precisava de clientes para o seu restaurante. Ele não foi atrás de parcerias nem de sociedades. E ele colocou de tudo do bom e do melhor naquele restaurante. Contratou os melhores chefes, os garçons mais bem treinados e colocou uma faixa bem grande na fachada, um aviso bem grande na fachada do restaurante, dizendo que quem tivesse fome poderia entrar e se alimentar gratuitamente. No entanto, as pessoas mal intencionadas e muito malandras daquela cidade acharam que aquilo se tratava de uma grande pegadinha. E no primeiro dia, o dia da inauguração do restaurante, o dono e seu filho, que ele havia colocado como porteiro, como recepcionista do restaurante, tiveram uma grande decepção. Nenhuma pessoa entrou ali. No segundo dia, do mesmo jeito. No terceiro dia também nenhum cliente entrou. E assim passou-se uma semana. No oitavo dia, no entanto, um homem que não morava naquela região, que não sabia ler e que era mendigo, vendo que aquele lugar se tratava de um grande restaurante, decidiu chegar até a porta para pedir alguma esmola, para ver se havia sobrado restos de alimento para ele se alimentar. Mas grande foi a sua surpresa, porque ao se deparar com aquele recepcionista muito bem alinhado, muito educado, muito cortês, muito amável, este o colocou para dentro do estabelecimento, o colocou para sentar na melhor mesa, trouxe-lhe o melhor prato e no final disse: é tudo de graça para você. Hoje eu quero meditar com vocês sobre o tema um Deus que não se vende, mas se dá. Nesse texto que nós lemos, relata um grande avivamento que aconteceu na cidade de Samaria. Nós sabemos que Samaria fazia parte dos propósitos divinos da propagação do Evangelho. Quando Jesus havia ressuscitado, depois de 40 dias de estar com os discípulos aqui na terra e dar as últimas instruções referentes ao reino de Deus, já prestes a subir para o céu, ele disse para os discípulos que estavam ali com ele que o Espírito Santo seria enviado para capacitá-los a fazer a sua obra. E o que está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8, é a grande chave de interpretação para todo o livro. Em Atos 1:8, nós vemos que Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No entanto, os apóstolos e os discípulos receberam o Espírito Santo 10 dias depois daquelas palavras de Jesus, no dia de Pentecostes. Mas eles não atentaram muito para essa questão. E eles gostaram de ficar ali em casa, em Jerusalém, cultuando ao Senhor todos os dias. Logo que o Espírito Santo desceu, Pedro pregou um tremendo sermão, 3.000 pessoas se converteram, e pouco tempo depois, mais alguns milhares de pessoas. Mas alguém sabiamente já disse o seguinte:
que quando Atos 1:8 não é obedecido, Deus envia Atos 8:1. E olha só o que é que diz Atos 8:1. Diz que no mesmo dia, no dia em que Saulo aprovou a morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E Filipe, este diácono, este evangelista, foi pregar o evangelho em Samaria. Ao chegar ali, Jesus fez uma tremenda revolução naquela cidade. Jesus promoveu um avivamento por meio da pregação do evangelho. Muitas pessoas se converteram, mas alguns não entenderam bem a mensagem. É notório também que há uma aparente conversão, que apenas se trata de uma adesão à fé e não uma conversão, como alguns preferem chamar. É uma fé meramente nominal, o que acontece com este homem, que tinha até nome de origem judaica, Simão. Simão era um mágico poderoso, ele enganava há muito tempo as pessoas naquela cidade, e até mesmo os moradores da sociedade confundiam os truques que Simão fazia com o poder de Deus. É impressionante como isso continua a acontecer hoje em dia. Simão praticava truques, e o diabo também continua a praticar truques para enganar supostamente o povo de Deus. Isso aconteceu na história bíblica e vai continuar a acontecer até que Jesus volte. Por exemplo, quando Moisés e Arão estão diante do faraó lá no Egito, o texto bíblico relata que na primeira e na segunda vez que Deus mandou uma praga, os magos conseguiram fazer do mesmo jeito. Aliás, desde a apresentação das credenciais divinas da parte de Moisés, os magos, ou seja, os macumbeiros lá do Egito, lá do faraó, conseguiram imitar. Então Moisés joga um cajado no chão, aquele cajado se transforma numa serpente. Os magos de faraó também fazem a mesma coisa, mas a cobra que tinha se transformado do cajado de Moisés engole a outra. Talvez seja aí que vem aquele ditado que é cobra engolindo cobra, né? Não sei. Mas Jesus, durante o seu ministério terreno, disse que nós não deveríamos nos espantar com esse tipo de coisa, porque segundo Jesus, isso está registrado em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, disse o Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E Jesus, inspirando o apóstolo Paulo a escrever a segunda carta aos Tessalonicenses, no segundo capítulo, versículos 9 a 12, diz assim, a respeito da manifestação do anticristo: a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, milagres não devem nos impressionar. Deus faz milagres, amém, Ele faz, mas o diabo também imita milagres. Esses milagres não devem nos impressionar. Mas Simão estava tentando comprar o poder do Espírito Santo. E eu fico pensando que hoje em dia não ia faltar igreja onde esse falso mágico, esse falso cristão seria muito bem-vindo, onde o dinheiro dele seria muito bem recebido. Porque enquanto o Senhor Jesus disse para aquele jovem rico e arrogante, ganancioso, avarento: vende tudo que você tem e dê para os pobres,
Muitos hoje em dia estão dizendo: venda tudo que tem e dê nessa igreja. Eu quero ver com vocês nesse texto 7 bênçãos que Deus, o Deus que não se vende, mas se dá, nos concede gratuitamente. A primeira delas está no versículo 4, que diz assim: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Deus nos dá sua palavra gratuitamente. Quando Jesus ressuscitou, Ele ordenou que a sua palavra fosse pregada em todos os povos, em testemunho a todas as nações. E Ele disse: quando isso acontecer, então virá o fim. Jesus nos ordena a pregar a sua palavra, e Ele nos dá a sua palavra gratuitamente. Enquanto cristãos, devemos estar prontos para retribuir aquilo que um dia alguém fez para nós gratuitamente também. Alguém nos pregou o Evangelho sem cobrar nada, e assim também nós devemos pregar o Evangelho a todos os povos, aonde Deus nos enviar, sem cobrar nada. A palavra de Deus deve ser anunciada, propagada pela igreja de todas as formas possíveis. E também a igreja cristã deve estar preparada, deve se organizar para anunciar o Evangelho em todo o mundo simultaneamente. Em Atos 1:8, que eu recitei há pouco, Jesus disse que nós devemos ser testemunhas tanto aqui como acolá, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isto é, a igreja cristã precisa testemunhar de Jesus, não primeiro em Jerusalém, que pode ser bem entendido como na igreja local, e depois na Judéia, e depois em Samaria. Não, mas é tanto num lugar quanto no outro. Enquanto alguns evangelizam as ruas de Pedra de Fogo e também, outros vão para povos onde Jesus não foi anunciado ainda. Enquanto esta igreja abre congregações aqui e acolá, essa igreja também deve permanecer dando testemunho de Jesus. Então o Evangelho deve ser pregado, porque Jesus nos dá de graça a sua palavra. E sabe o que ele disse também? Em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus disse assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mas em segundo lugar, o Deus que não se vende, mas se dá, nos dá, de acordo com o versículo 5, Jesus Cristo de graça. Veja comigo o versículo 5. E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Cristo. Este é o principal assunto da Bíblia: a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Todas as informações que nós encontramos na Bíblia convergem para Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo que fala o Antigo Testamento. Eu falei disso hoje pela manhã aqui, quando Jesus, ali em Lucas capítulo 24, dá a maior aula de profecias bíblicas de todos os tempos. Ele mostra àqueles discípulos ao caminho de Emaús tudo que os profetas disseram no Antigo Testamento a respeito dele próprio. E é disso também que o Novo Testamento fala. Alguns teólogos dizem que, na verdade, toda a mensagem do Antigo Testamento pode ser resumida numa frase: Jesus virá. E toda a mensagem do Novo Testamento também pode ser resumida noutra frase: Jesus veio e voltará. Essa é a mensagem da Bíblia. Este é o conteúdo da pregação da igreja de acordo com as Escrituras. A palavra testemunha, ou testemunho, ou testemunharam, e por aí vai, aparece 33 vezes neste livro, no livro de Atos. E com exceção de uma vez só, as outras 32 vezes que essa palavra aparece no livro de Atos, é sobre Jesus. É sobre Jesus que a igreja testemunhava no primeiro século. É sobre Jesus que a igreja testemunhou ao longo dos séculos.
É sobre Jesus que a igreja precisa anunciar, testemunhar no século 21. É para testemunhar sobre Jesus que nós recebemos o poder do Espírito Santo. Nós recebemos de graça. Deus nos deu Jesus Cristo de graça. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E Ele não cobrou nada de ninguém para enviar seu Filho. Deus não se vende, Ele se entrega, Ele se dá. Em terceiro lugar, de acordo com essa passagem, o Deus que não se vende nos dá outra bênção, de graça. De acordo com o versículo 6, Ele nos dá milagres de graça. Veja só o versículo 6, o que diz: unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Sinal é uma das palavras que a Bíblia utiliza para falar de milagres, porque o sinal não é o objetivo da mensagem, mas é o meio. Um sinal sinaliza ou aponta para algo maior do que ele. Os milagres que Deus opera na Bíblia e nas nossas vidas ainda hoje, amém? Operam e sinalizam para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus concedeu àquela cidade, mediante a pregação do Evangelho, por meio de Filipe, milagres gratuitamente. Em Lucas capítulo 8, versículo 43, nós somos informados a respeito de uma mulher doente, que já havia gastado todo o seu dinheiro para ficar curada, mas nada tinha funcionado. Então ela resolve ir até Jesus e, sem pagar-lhe nada, apenas tocar na roupa de Jesus. E quando ela consegue tocar na roupa de Jesus, me parece que ela nem consegue tocar em Jesus, é só na roupa, ela ficou curada. Em Marcos capítulo 10, versículo 46, nós somos informados pelas Escrituras que um cego mendigo enxergou mais do que todos que estavam ao seu redor. Ele olha para Jesus e ele vê a ascendência de Jesus 1000 anos para trás. Ele diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele é curado da sua cegueira, porque espiritualmente ele já estava enxergando mais do que todos ao seu redor. Nós também podemos dar testemunhos hoje em dia de que temos recebido milagres da parte de Deus gratuitamente, amém? Quando eu era adolescente, eu tinha um problema nos 2 joelhos. E quando eu tinha 13 anos, eu fui ao médico e ele disse: olha, esse aqui é um problema muito raro, não dá para cirurgiar, mas você precisa tomar remédio até os 19 ou 20 anos de idade. E eu me converti a Jesus. E eu soube que Ele é poderoso para fazer milagres. Então eu orei, pedi a Deus que me curasse. E se alguém apertasse meu joelho com pouca força, como quem aperta uma mão mais firme, eu gritava de dor, doía muito. E sentei, orei, pedi a Deus que me curasse. E pouco tempo depois, alguns dias depois, eu disse: será que Deus respondeu minha oração? Sentei de novo, apertei meus joelhos, apertei com força e apertei, doeu a mão e não doeu o joelho, porque Deus faz milagres de graça, Ele é o Deus de toda graça. Um aluno meu lá do seminário em João Pessoa, ele foi meu aluno de pregação, e ele é um missionário de um país muito pequeno da África chamado Benin. Eu nunca tinha ouvido falar nesse país até conhecê-lo. Ele disse que quando foi missionário em Guiné-Bissau, estava certo dia com sua esposa, que por acaso é brasileira, evangelizando um povoado novo lá em Guiné-Bissau. E ao chegar naquele lugar, se deparou com uma cerimônia fúnebre. Uma menina de mais ou menos 12 anos estava morta e eles estavam ali naquela cerimônia. Então, por causa da tristeza do momento e tudo mais, os moradores daquela tribo não estavam dando-lhe atenção para a pregação do Evangelho.
Mas ele disse que Deus falou ao coração dele para ele tomar aquela menina nos braços e orar, porque Deus iria ressuscitá-la. Então ele conversou com a sua esposa e ela disse: se foi Deus que te mandou, então faz. Ele teve convicção de que era Deus realmente e obedeceu. Ele colocou aquela criança nos braços e orou, e Deus a ressuscitou. E eles ouviram a pregação do Evangelho, e muitos se arrependeram dos seus pecados e foram salvos naquele dia. Porque Deus continua a operar milagres, seja Ele qual for. Deus é todo poderoso, Ele está vivo e operando no nosso meio. Mas em quarto lugar, de acordo com o texto, Deus não se vende, mas nos dá libertação de graça. Veja comigo o versículo 7, que diz assim: pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. Esse versículo fala de curas, de mais curas, mas também fala de libertação. Onde o Evangelho chega, endemoniados são libertados. Onde o Evangelho chega, as pessoas são livres das suas prisões espirituais. É sempre assim. Onde o Evangelho não chega, o diabo aprisiona muitas pessoas. Mas quando as pessoas ouvem a pregação da palavra, abrem o coração para Deus, Deus opera e liberta. Em Marcos capítulo 16, versículo 9, nós vemos que Maria Madalena era uma pessoa que Jesus havia libertado de 7 demônios. Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Em Marcos capítulo 5, versículo 18, nós lemos a respeito daquele endemoniado que morava lá em Gadara, e quando Jesus o liberta, ele fica tão feliz que ele quer entrar no barco e ir embora com Jesus. Mas Jesus tinha um propósito diferente para a vida dele, que era para anunciar a salvação aos seus conterrâneos que preferiram os porcos perdidos a Jesus Cristo. Não é necessário fazer fogueira santa, ter rosa supostamente ungida em casa. Não é necessário ter água de Israel, de Cacimba, de João Pessoa, de Campina Grande, nem de lugar nenhum. Só é necessário ter Jesus no coração, a palavra de Deus no coração, e Deus nos liberta. Não é necessário pagar pastor nenhum, nem um centavo. Deus não opera porque nós somos dizimistas ou ofertantes. Como o texto que o pastor Davidson leu: o que é que nós temos para dá-lo? Tudo é dele, até nós somos dele. O Deus que as igrejas neopentecostais pregam nos seus templos e na televisão não é o Deus da Bíblia, é um Deus falso que se vende. O Deus da Bíblia não se vende, ele se dá, e ele se deu em nosso lugar na cruz. Aleluia. Em quinto lugar, o Deus que não se vende, mas se dá, nos dá alegria de graça. Aleluia. O versículo 8 diz isso: houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade de tristeza. Samaria não tinha parte com Deus há 1000 anos. 1000 anos sem Deus naquela cidade. Quando o filho de Salomão, vocês conhecem a história, Jeroboão I assumiu o trono, ele preferiu dar ouvidos à galera do Facebook dele, à juventude, do que aos conselheiros do rei, que disseram: se você se tornar servo deste povo, este povo se tornará servo teu. Mas ele então disse que o pescoço do pai dele seria mais fino do que o seu dedo mínimo. Então o reino rompe. Um grupo
vai para o norte do país de Israel, até a cidade de Samaria, que é esta cidade. Eles fazem de Samaria um lugar de adoração, um novo lugar de adoração. Eles estabelecem um bezerro de ouro numa cidade chamada Dan, bem no extremo do país agora, e outra em Betel, no outro extremo, com medo de que a população fosse até Jerusalém no templo para adorar a Deus. Aquele país, até ser levado cativo para a Síria no ano 722 a.C., teve 20 reis. Nunca houve um rei em Samaria que serviu a Deus. E por causa dessa mistura de adoração, por causa dessa idolatria, os judeus, os do reino do sul de Judá, se separaram definitivamente dos samaritanos, e a palavra samaritano passou a ser uma ofensa. Os samaritanos passaram a ser pessoas não gratas, pessoas que não eram bem-vindas no templo. E eles andavam numa cegueira espiritual tão grande, que quando uma mulher que tinha tido 5 maridos, e agora o marido que ela estava nem era dela, se encontra com um homem que ela descobre que é profeta, depois ela descobre que ele é o Messias, ela pergunta: onde é que a gente deve adorar? Havia confusão, e 1000 anos de cegueira espiritual são rompidos aqui agora com a pregação do Evangelho. Por isso que Lucas enfatiza, aliás, Lucas é o teólogo da alegria, Lucas começa o seu Evangelho, Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, dizendo o seguinte: mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E Lucas também termina o seu Evangelho com alegria. No penúltimo versículo do Evangelho de Lucas, nós lemos assim: depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém. É isso que Jesus nos proporciona quando nós o adoramos. Alegria verdadeira. A alegria de Jesus chegou a Samaria. A alegria de Jesus já chegou ao seu coração? Já há certeza de vida eterna na sua vida? Se você morreu hoje, tem certeza que vai para o céu se alegrar perfeitamente e plenamente na presença de Deus? Mas em sexto lugar, o Deus que não se vende, mas se dá, nos dá o Espírito Santo de graça. Veja comigo o que diz os versículos 14 a 17. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Deus nos dá o Espírito Santo gratuitamente. O Espírito Santo morando em nós significa que o Deus que Salomão, quando estava orando na consagração do templo, disse assim: os céus e os céus dos céus não podem contê-lo, mas esse Deus grandioso mora agora dentro do nosso coração, através da pessoa do Espírito Santo. Simão queria comprar este poder de conceder às pessoas que pela imposição de mãos recebessem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode ser vendido, não pode ser comprado. Ele pode ser recebido pela fé. E se houver no nosso meio alguém que não entregou a vida para Jesus ainda, se você se entregar agora para Jesus, o Espírito Santo vai descer ao seu coração, vai trazer alegria, salvação, pode também trazer curas físicas, mas vai trazer libertação e vai morar no seu coração, e um dia nós iremos morar todos juntos no céu. Os apóstolos Pedro e João
desceram de Jerusalém para Samaria e somente oraram por aqueles novos convertidos lá de Samaria, para que eles recebessem o Espírito Santo. Em sétimo e último lugar, Deus não se vende, mas Ele também nos dá novas oportunidades para servi-lo. De acordo com os versículos 21 a 24, nós percebemos isso. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo, Simão disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes. O que acontece aqui, irmãos, é que nós percebemos que Simão, o então mago, o feiticeiro, que havia apenas aderido à fé, apenas tinha uma fé meramente nominal, agora demonstra verdadeiro arrependimento. Deus lhe deu uma nova oportunidade de arrependimento. E esta nova oportunidade de arrependimento também veio através da pregação do Evangelho, com a confrontação que o apóstolo Pedro lhe faz. E ninguém melhor do que o apóstolo Pedro, depois de Jesus, é claro, em todo o Novo Testamento, para conceder por meio da pregação uma nova oportunidade para quem falhou. Afinal de contas, foi para Pedro que Jesus disse em João capítulo 21 o seguinte: Pedro, filho de João, tu me amas mais do que estes? Depois de Pedro dizer: eu te amo, tu sabes, Senhor, de todas as coisas, Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeirinhos, pastorei as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhinhas. E aqui Pedro está cuidando de pessoas que precisam de salvação. Ele está cuidando de Simão. E Simão é confrontado com o Evangelho, quando Pedro diz: olha, se você não se arrepender, se você não mudar de posição, se você não parar de tentar com a sua prática, com o seu dinheiro, comprar a Deus, não haverá escapatória para você. Você vai se perder eternamente. Aí então, Simão demonstra arrependimento e diz o que nós acabamos de ler no versículo 24: roga ao Senhor para que não me aconteça nada disso. Ele demonstra arrependimento e crê realmente em Jesus. Será que hoje Deus não está te dando mais uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados? Será que não é a última? Será que não é hoje o dia para você aceitar a oportunidade do Deus que se entregou em nosso lugar e recebê-lo na sua vida como seu Salvador? Cada um dará contas de si próprio a Deus. Para concluir, irmãos, eu quero dizer que Deus não abriu apenas um grande restaurante como aquele homem empresário que eu contei no início, mas Ele abriu a maior instituição de todas, a igreja. E todo aquele que se alimenta do pão vivo que desceu do céu, Jesus, todo aquele que se alimenta também, que bebe da água da vida, Jesus, todo aquele que entra pela porta, Jesus, todo aquele que é pastoreado pelo bom pastor, Jesus, terá vida eterna, viverá eternamente com Ele, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Afinal de contas, a maior de todas as bênçãos que o Deus que não se vende, que se dá, nos deu, foi o seu próprio Filho, foi Ele próprio. De forma que em Hebreus capítulo 7, versículo 26, nós vemos o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável,
sem mácula, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus é melhor até do que o próprio céu. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra e obrigado por tantas bênçãos. E tantas bênçãos, tantas outras bênçãos que a tua palavra nos diz que o Senhor nos tem dado. Nessa hora eu te peço que o Senhor receba a nossa adoração. E agora que vamos nos aproximar da tua mesa, Pai, manifesta-se mais uma vez no nosso meio, trazendo salvação neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.